Nessa aula você vai aprender a fazer um creme hidratante corporal de amêndoas doces e aveia. Oi Flor, tudo bem? Para essa aula nós preparamos uma receita muito especial com óleos, manteigas vegetais, óleos essenciais amadeirados e o óleo vegetal de amêndoas doce, a manteiga de ucuúba e o extrato glicerinado de aveia. Tudo isso vai promover uma hidratação para sua pele, que é perfeita para o inverno, onde a pele fica mais ressecada, mas também esse creme ele pode ser utilizado a qualquer época do ano, porque ele não é um creme grudento, que demora para ser absorvido. Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre os cremes e loções é que eles são uma receita um pouco mais complexa do que as receitas de outros tipos de cosméticos, porque eles são uma emulsão. O que isso quer dizer? Que a gente vai precisar juntar a água e os veículos oleosos, ao contrário de algumas pomadas que já tem aqui no canal, que são receitas anidras, que a gente só utiliza óleos e manteigas vegetais. Água e óleo não se misturam, então a gente vai precisar utilizar um emulsificante para que esses dois itens eles se misturem. Tá? Um emulsificante que eu gosto muito é o Olivem, ele é derivado do azeite de oliva e ele vai promover a emulsão. Também vamos estar utilizando o álcool cetoestearílico. Esse álcool ele vai ajudar na estabilização, ele é um coemulsificante. Então ele vai ajudar a emulsionar e também ele vai ajudar na estabilização da nossa fórmula, né? Porque muitas vezes se a gente utiliza só um emulsionante, um emulsificante, a estabilidade da nossa fórmula ela pode variar, podendo às vezes decantar no fundo do seu creme ali uma água, um óleo, né? Por isso que receitas como hidratantes, loções, elas demoram para ser feitas, testadas, estabilizadas, porque a gente precisa que ela tenha uma consistência e uma boa espalhabilidade. Então o álcool ele vai ajudar na função do nosso emulsificante. Lembrando que esse aqui é um álcool graxo, ele é diferente de um álcool de cereais, de um outro tipo de álcool. Vamos estar utilizando também o extrato glicerinado de aveia. Se você não quiser utilizar o extrato glicerinado, você pode utilizar uma glicerina pura. Vamos utilizar também a goma guar quaternizada. Pode ser utilizada também a goma xantana. E a goma guar, ela vai ser um espessante da nossa fórmula, que também vai fazer diferença na consistência do nosso creme e na espalhabilidade dele. Então, esses ingredientes como o emulsificante, coemulsificante e o espessante, eles são diferentes ingredientes que vão ajudar a melhorar a textura da nossa loção corporal. E para essa fórmula eu escolhi que a gente tem os conservantes e os óleos essenciais. Eu gosto de pesar o conservante, o antioxidante, os óleos essenciais separados, porque eles são uma parte da fórmula que não pode entrar em contato com o calor. Então, como a gente vai aquecer a água e os óleos vegetais, os aditivos eles têm que ficar por último na fase de resfriamento da nossa fórmula. Então, vamos começar a receita. Eu vou levar a água deionizada para fervura. Essa receita ela tem 78% de água deionizada, né? No caso, eu sempre peso um pouquinho a mais. Aqui eu tô fazendo duas receitas. Então, por que você tem que pesar um pouquinho a mais? Porque você ferve a água. Então, quando você ferve, um pouco desse peso ele vai evaporar. E outra coisa que é bem importante a ser levada em consideração é que os ingredientes eles podem estar em porcentagem. Então, por exemplo, se você tem 78% de água deionizada e você vai fazer 100 gramas de creme, vão ser 78 gramas de água deionizada. Então, se você quer dobrar, você quer fazer 200 gramas de creme, você vai dobrar 78 gramas. Então, vamos lá, vou levar a água para fervura. Simultaneamente, enquanto a nossa água deionizada ela está fervendo, pode ser tanto água deionizada quanto água desmineralizada, tá? A gente vai levar a nossa fase oleosa da receita para banho-maria. Por quê? A gente precisa que a água e essa fase oleosa estejam mais ou menos na mesma temperatura para que a nossa emulsão ocorra. Quais são os ingredientes graxos? O óleo, né, vegetal, a manteiga, o Olivem, que é o emulsificante, e o álcool cetoestearílico. Então, a nossa fase oleosa da receita são esses 4 ingredientes: o emulsificante, o coemulsionante, o óleo e a manteiga. Então, eu vou misturar aqui bem. A
Então agora nós vamos, enquanto a nossa água deionizada está fervendo, indo para fervura, e os nossos óleos vegetais, manteigas da fase oleosa está lá derretendo, nós vamos misturar a glicerina e a goma, tá? É bem importante que você dilua bem toda a goma para que não fique nenhum pedacinho. Então, se essa goma ela entra em contato com a água antes de ser diluída, vai formar grumos no seu creme, porque ela precisa ser diluída primeiro num veículo como a glicerina vegetal ou o extrato glicerinado, tá? Caso se você está usando extrato glicerinado, você dilui no extrato glicerinado. Se você não está usando, você utiliza a glicerina. E lembrando que todos os ingredientes dessa fórmula são substituíveis por outro tipo de óleo vegetal, por outro tipo de óleo essencial ou por outro tipo de extrato glicerinado. Então a nossa água deionizada ela já ferveu, tá? E agora aqui é bem importante você pesar ela de novo para você certificar que tem exatamente o peso da sua receita. Como a gente leva para fervura, pode ser que tenha um pouquinho a menos. Então agora que a nossa água já ferveu, vamos adicionar os óleos bem derretidos, tá? Importante que essa fase oleosa ela esteja bem homogênea. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um mixer. Para emulsões, eu recomendo muito que você tenha um mixer. Se você está começando, tudo bem, você pode fazer manual, com uma baqueta, uma espátula, né? Mas se você quer fazer em maior escala, eu recomendo muito que você tenha um mixer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu mixer aqui. Eu vou começar a colocar o óleo vegetal e as manteigas, tudo aqui dentro. Agora eu vou adicionar então, depois que o óleo e a água já estiverem misturados e os emulsificantes, eu vou adicionar aqui a glicerina junto com a goma, tá? Ou o extrato glicerinado. E agora que essas três fases já estão homogêneas, você pode perceber que o creme ainda está bem quente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um banho-maria de resfriamento, ou seja, eu vou pegar uma água gelada ou a temperatura ambiente e vou colocar esse creme aqui em banho-maria. Enquanto o nosso creme vai esfriando aqui em banho-maria, eu vou mostrar para vocês a embalagem que eu escolhi. Você pode tanto utilizar uma válvula pump, que é o que eu prefiro, uma válvula saboneteira, que aí o seu creme vai sair por aqui, como você pode utilizar um pote assim para armazenar o seu creme. Então pode escolher o que você preferir, eu recomendo que seja vidro, para que não tenha interação dos óleos essenciais com a embalagem e também porque é mais sustentável. Essa embalagem aqui ela é muito legal, tá? Com essa válvula saboneteira e o vidro âmbar, que ainda protege contra claridade, é perfeito para cosméticos que têm óleos essenciais, ingredientes naturais, para não alterar as propriedades medicinais dessas plantas. E agora que o creme ele já resfriou, eu vou então adicionar os óleos essenciais. Você não precisa esperar ele resfriar totalmente, tá? Aqui quando você sentir que ele ainda tá morninho, mas já tá bem suportável, não tá mais saindo fumaça, tá mais tranquilo, você pode adicionar já os óleos essenciais. Ou se você quiser, você utiliza um termômetro para medir ali em torno de uns 40, 45 até 50 graus. Vou adicionar então conservante, vai proteger contra micro-organismos que proliferam na água, vitamina E, que vai impedir a rancificação da parte oleosa da nossa receita, e os nossos óleos essenciais, palma rosa, patchouli e cedro. Então agora nós vamos envasar o nosso creme. Por isso que eu falei pra vocês que você não precisa aguardar ele resfriar totalmente, porque quando ele estiver frio, na temperatura ambiente, ele vai estar muito mais denso e vai dificultar o envase. Você pode utilizar um funil ou você pode envasar direto manualmente. Lembrando que aqui ele está numa consistência mais líquida do que a consistência final que vai ficar o nosso creme. Tá pronto o nosso creme, daqui uns minutinhos eu volto para mostrar a textura final dele para vocês verem como que fica ele na pele. Então eu vou mostrar a textura final do creme para vocês. Ele fica um creme com uma espalhabilidade bem boa. Deixa uma textura aveludada da pele e é perfeito para ser usado em todo o corpo, para uma hidratação profunda, e tá super perfumado.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal, deixe sua sugestão aqui embaixo para a gente gravar próximos vídeos para vocês. E até a próxima. Tchau!